Olá, como vai? Que bom que vocês estão aí. Eu sou Sérgio Mota. Venho aqui apresentar a vocês um caso clínico e desde já aqueles que estão assistindo, por gentileza, puder se inscrever no YouTube para que aumente o número de participantes e também toda vez que eu fizer uma publicação, vocês vão tê-la em primeira mão. Bom, o tema por hoje que nós vamos falar é sobre uma extração imediata com colocação de implantes, enxertos e um cicatrizador personalizado. São rotinas da implantodontia, mas essas rotinas elas podem ser feitas também pelo clínico, desde que ele não coloque o implante, se ele não tiver experiência em colocar implante, mas, enfim, o procedimento de uma extração para manutenção do alvéolo. Seu caso clínico, o paciente tem uma condição oral bem razoável, no meu modo de ver, né? Perdeu um elemento dentário superior e tem uma necessidade de remover esse elemento dentário, né? O elemento 36, queria que vocês observassem o tamanho das raízes, que não tem muito septo no meio dessas raízes. Tem uma condensação, uma imagem sugestiva de alguma alteração pulpar na raiz distal, e foi conversado com ele sobre as possibilidades de tratamento, né? Sobre que nós queríamos tratar, né? Assim, poderia tratar canal, fazer um tracionamento, aumento de coroa clínica, mas ele optou por remover o dente e colocar um implante. Já tinha previamente tinha isso na cabeça já. Queria fazer isso e nada do que nós falamos modificou isso. Então, isso é documentado, escrito, que foi ofertado e ele optou por isso. Então, só para fazer uma recapitulação do que a razão dessa atitude, né, de tirar o dente, botar um implante, fazer o enxerto e botar um cicatrizador personalizado, nós vamos começar com esse esqueminha aqui do lado, que logo que ocorre a extração, a formação de um coágulo. Ah, ainda num prazo curto, devido à própria coagulação, né, formada uma rede de fibrinas que retém células, retém as plaquetas. Essas plaquetas têm fatores de crescimento, né, e diferenciação, né? Então, num período curto de 96 horas, aquele coágulo já sofreu lise, já tem uma angioplastia, já tem uma fibroblastia em cima. Com 4 dias começa uma formação óssea, né, que sai da fase aguda, entra na fase crônica e com reparação. É, Forma já uma matriz trabeculada já em algumas semanas, né? Em 14 dias eu tenho um osso ah, sem estar mineralizado, é conhecido como oven bone, e no período de 30 dias esse alvéolo está cicatrizado. Bom, eu queria que nós atentássemos por que esse enxerto, né? Então, o que que nós observamos nisso aí, né? Na literatura ainda, Karlapov, depois Maurício Araújo, todos os dois orientados pelo Lynch, fizeram uma publicação. Essa publicação foi super bem citada durante anos, né? Com ele removendo o dente de um animal, no caso o cachorro, colocando os implantes e observou uma perda acentuada da parede bucal, que era a parede óssea bucal ou vestibular, ou, enfim. Dependendo do local, a nômina ela altera um pouquinho, mas enfim, é isso. E a parede bucal vestibular, ela teve uma perda no período de 4 meses grave, né, em termos de altura e espessura, né? Isso nas zonas estéticas é preocupante, né? Porque pode fazer uma fenestração, exposição do implante e, enfim, comprometer todo o serviço, né? Então, por essa razão, talvez seja interessante nós pensarmos no enxerto, porque quando nós fazemos o enxerto, colocamos o enxerto dentro do alvéolo, e o coágulo vai se misturar a esse enxerto, né, e vai formar um processo muito parecido com o que
nós escrevemos da cicatrização individual do alvéolo, sem o enxerto, mas duas coisas acontecem. A primeira é que, como nós vimos que essa crista óssea bucal ela vai desaparecer num período de tempo, dependendo da espessura, então vai ser mais rápido, mais grave, menos grave. Talvez o enxerto instalado, ele vai levar um tempo maior de cicatrização, 4 ou 6 meses, e vai formar uma massa osteoide. Então, essa massa osteoide, ela vai permitir que, mesmo que ocorra a reabsorção do osso, né, é, essa arquitetura, resolução do osso vestibular, essa arquitetura é mantida essa massa óssea. Então, do lado esquerdo, nós temos um esquema de uma parede óssea maior que 2 milímetros, né? Então, com o passar do tempo, ele óbvio que sofre uma reabsorção, mas ele não é tão grave assim, e não é tão. A comparação tem nos mostrado que se mantém essa estrutura, e se eu colocar no enxerto, melhor ainda, né? Assim, vai manter essa estrutura bem formada. E do lado direito, de quem olha para a tela, quando inseri do enxerto, mesmo que você tenha a perda óssea devido à parede vestibular de 1 milímetro ou menor, você vai ter a massa osteoide mantendo essa arquitetura alveolar. Então, em termos de enxerto, em termos de estéticos, isso é muito interessante. E como nós vamos apresentar um caso de mecânica, é muito comum o paciente vir reclamar, né? E fez um buraco ali na região do molar e aquilo é uma área de retenção de comida. Alguns falam assim, pô, tem uma outra alimentação embaixo do dente, né? Então, existe esse desconforto com o passar dos anos, com o passar do tempo. Isso é visível, né, nessa fotografia, usando um trabalho de Chaplin, falando sobre a espessura da gengiva, que está relacionada também com a espessura da estrutura óssea. Nós percebemos, olhando para a tela do lado direito, que as perdas ósseas, já está cicatrizado, né, esse alvéolo, né? Essas perdas ósseas, em termos de alvéolos finos, ele pode chegar a 7 milímetros, né? Não digo alvéolos finos, não, é tecido gengival, fenótipo gengival fino. Enquanto nos fenótipos espessos, muitas vezes é menos que 2 milímetros, porque a própria gengiva, tecido gemicerida, ela mantém essa vascularização e, às vezes, mantém essa estrutura do rebordo, porque também está relacionada com o rebordo espesso. Então, essa perda que eu posso comparar, né, assim, olhando o lado direito e o lado esquerdo, ela vai acontecer a não ser que eu providencie enxertos, como foi apresentado no slide anterior. Então, vendo o caso clínico, né, esse caso, ele começa de uma visão de dividir a raiz para tentar agredir o menor possível essa parede vestibular, que tem uma gengiva espessa, né, tem uma condição de espessura boa, né, mas já tem uma alteração comparada com o molar posterior, no segundo molar, já tem uma pequena alteração, e nós dividimos essa raiz e depois cortamos a coroa dela com o objetivo de mostrar onde estava a fratura, porque essa fratura era visível na sondagem clínica. Anestesiado, o paciente fez a sondagem, era visível a fratura, né, pela parte lingual, distolingual. Bom, o que que nós providenciamos? Nós íamos providenciar a instalação do implante, só que se lembra que na radiografia que eu fiz uma observação que as raízes eram finas e o septo era pequeno? Então, quando nós preparássemos, se nós tirássemos o dente imediatamente e fosse depois preparar o alvéolo cirúrgico para a instalação do implante, haveria uma dificuldade bem grande. Então, optamos por preparar em cima, inicialmente, da raiz dentária. Vocês estão vendo um pino passante amarrado com fio de seda de sutura, com o objetivo de segurança, né, para o paciente não engolir esse conjunto. É importante que a empresa, o sistema que você use, tenha fresas
de boa qualidade, afiadas, e se você já tem um kit muito usado, seria interessante a primeira e a segunda fresa, se você, a primeira broca e a segunda fresa, você providenciar novos para poder fazer esse preparo com segurança, preparo bem programado. Então, aí estamos vendo o preparo feito, inclusive o preparo do cirúrgico do alvéolo sendo implantado, né? Inclusive, observem a fratura que ainda é mantida, né? Mais visual, mas fez um bom preparo para entrar um implante 5.0 com encaixe Cone Morse, né? E ele, quando eu olho o alvéolo já preparado, né, com o dente removido, né, e eu observo que a parede vestibular, o bucal, foi bem preservada, né? Talvez seja interessante relatar para vocês que quando vocês decidirem cortar essas fresas, cortar esse dente, usar broca de peça de mão 701 ou uma alta rotação com uma broca XXL diamantada, troncocônica, e sempre cortada vestibular para lingual, porque se escapulir alguma coisa, vocês podem observar na lingual está um pouquinho com hematomazinho, não vai afetar tanto a estrutura estética, porque também a parede óssea lingual costuma ter maior volume, maior espessura. Então, colocamos um implante e o implante é muito menor do que a área do dente específica, né, que existia antes, né, do alvéolo dentário. E o implante escolhido foi reforçando, foi um Cone Morse, um tipo de implante para conexão, usar uma plataforma switch, e observando a distância da parede óssea que nós queremos manter e a parede do implante, nós verificamos que existe um gap muito grande. A literatura fala de gaps maiores que 2 a 3 milímetros para enxertar, mas hoje entendo sempre que possível fazer esses preenchimentos, né? Enxertar sempre que isso é interessante para o paciente, interessante para todo mundo. Então, esse gap vai ser preenchido, né? E esse processo de personalizar e preencher o gap, ele começa usando um, um análogo, um análogo prendendo o meu abutment, né, que no caso é um UCLA, né? Esse UCLA já é cortado, personalizado já inicialmente. Fazemos uma circunferência dele com resina flow, que é bem que bom polimento, excelente polimento, né? E preenchemos o alvéolo, né, inicialmente com o hemospawn, uma esponja cirúrgica, que ela tem como objetivo, quando eu instalar o abutment já com aquela cintura de resina flow, ele vai ser instalado e eu vou preencher o resto, as proximais dele, com mais resina flow. E esse evita que essa resina flow caia dentro do alvéolo e ocupe o espaço que seria o espaço do meu enxerto, né, especificamente. Então, as pontes cirúrgicas só têm essa função específica, né, como vocês estão vendo isso, e continua sendo gol a manutenção daquela parede vestibular. Então, vocês estão vendo o componente já instalado, né, assim, mostrando inicialmente essa resina em volta. Você pode botar mais quantidade, menos quantidade de resina em volta do componente na mão, aí depende um pouco de você. Nesse caso, foi dessa maneira que inicialmente que nós colocamos. E esse UCLA, ele ficou bem adaptado, né? Nós vamos dar um shape, um acréscimo de resina flor à volta dela, né? Vamos dar uma anatomia semelhante à anatomia do dente que existia previamente, né? Então, preenchemos, depois que feito essa reanatomização ah, os- ah, sobre a esponja cirúrgica, nós tiramos a esponja cirúrgica, colocamos o biomaterial e retornamos com aquele cicatrizador personalizado, e você pode fazer essa adequação final, né, desse cicatrizador personalizado antes do biomaterial sobre a esponja cirúrgica ou depois com o biomaterial instalado, aí não há problema. Nesse caso, foi feito os retoques depois já com o biomaterial na posição, e esse era o objetivo final que nós queríamos ter, manter essa arquitetura é, do alvéolo em si.
Olhando uma radiografia periapical, nós observamos o implante instalado, a plataforma Switch, o implante Aconimose, aonde o local onde tinha a extração foi preenchido com o biomaterial e o tampão de resina Flow, né, sobre esse biomaterial, protegendo esse biomaterial da boca, né, da saliva, da contaminação e mantendo essa arquitetura inicialmente preenchida, né? Esse aqui era o objetivo. Feito isso, nós esperamos o tempo que o biomaterial recomenda, no caso, 6 meses, né, desse material à base de bovina, né, de material bovino, e trabalhamos normalmente, tira-se esse cicatrizador personalizado, coloca-se componente de moldagem, personaliza-se a moldagem, que isso é um outro tópico que depois nós vamos apresentar para vocês. E a opção foi feita uma prótese metalocerâmica parafusada, né, pela colocação do implante. E aí vocês observem que teve um pouquinho de perda óssea nessa região, porque a parede era aquele segundo caso, não sei se você se lembra, né, da parede menos de 1 milímetro, né, e eu já teve uma pequena percazinha, mas a massa osteoide do biomaterial manteve essa estrutura, né, manteve essa estrutura. Então, desde já, agradeço a atenção de vocês, peço a vocês que se inscrevam no canal, né, e muito obrigado.